Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E chegamos até ele, Edmund Burke. Como que eu gostaria de falar sobre ele, né? Hoje nós vamos falar sobre tradição, prudência, preservação também da identidade da igreja. Tem aqui em minhas mãos um livro do Edmund Burke, Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias de Sublime Beleza. Ainda não cheguei a ler esse livro, mas esse eu li. Reflexões sobre a Revolução na França, tá? Muito, muito interessante. E esse livro primoroso aqui, Extratos das Obras Políticas e Econômicas de Edmund Burke, do Clube do Livro Ludovico. Eu que sou assinante aí já, acredito que uns 4 anos, 3, 4 anos que eu sou assinante. 4 anos que eu sou assinante. Não, acho que mais, quase 5 anos que eu sou assinante do Clube Ludovico. E você veja, né? Os livros chegam lá no Brasil. Para mim, o irmão Edson, que trabalha lá na União Sul, recebe esses livros e ele guarda, depois ele manda para São Paulo. E eu pego em aí algumas das minhas viagens para o Brasil, pego e trago aí, vou trazendo em malas os livros do clube. Eu sou assinante de dois clubes. O Clube Ludovico é um deles. E o outro clube é de literatura clássica. Nossa, é excelente. Recomendo a todos vocês. E eu li esse também, da Ivone Moreira, Filosofia Política de Edmund Burke, da E-Realizações. Eles são muito bons, né? O pessoal da E. E eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido. Tem, inclusive, vídeos da Ivone Moreira ali e pessoas que comentam sobre esse livro, A Filosofia Política do Edmund Burke, dentro do canal da E-Realizações. Excelente livro, eu recomendo. Bem, nós vamos conversar hoje sobre ele, por quê? Porque quando a gente fala sobre Edmund Burke, né, e muita gente vai trazer à tona o elemento do conservadorismo, a gente vai trazer à tona a questão da memória, né, da reforma, o tempo como espaço teológico. É muito importante falar sobre isso, porque ao analisarmos a natureza da liderança eclesiástica e da governança denominacional, frequentemente nós nos deparamos com a tensão entre conservar e reformar. Presta atenção nisso que eu estou falando. Por isso que eu trouxe Edmund Burke para essa leitura, e ele tem sido, para mim, uma leitura frutífera demais, demais. Eu vejo que ele é praticamente nulo em conhecimento boa parte dos pastores. Nulo. E a gente que é tão amante em conservar nossas tradições, buscar a identidade, você tem que ler Edmund Burke. Você tem que ler Edmund Burke. E esse episódio é para te ajudar a fazer essa transposição para a realidade da igreja, mas entender que o conservadorismo traz à tona esses elementos e os elementos de tensão que estão aqui, exatamente, conservar e reformar. Essa tensão atravessa séculos, pessoal, e persiste como uma das questões mais urgentes do cristianismo institucional. No caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que carrega tanto uma herança profética quanto uma estrutura representativa mundial, o desafio torna-se ainda mais sensível, tá bom? Porque o pensamento de Edmund Burke, pensador do século XVIII, ele oferece uma lente significativa para explorar essa tensão, embora exija, ao mesmo tempo, uma crítica robusta, sobretudo quando seus princípios são absolutizados como paradigma universal. Burke, ele ficou famoso por sua crítica à Revolução Francesa, nesse livro que eu falei para você aqui, da Revolução Francesa em Reflexões, né, 1790, onde ele defendeu a ordem social tradicional contra rupturas radicais do iluminismo revolucionário. E essa sua defesa da tradição, né, da prudência política, das instituições orgânicas, é sem dúvida uma contribuição valiosa ao pensamento político ocidental. Mas o mesmo pensamento, transplantado diretamente ao campo eclesiástico, pode também se tornar uma ameaça real à missão, à reforma contínua e à liberdade profética. Tá? É muito importante a gente fazer esse balance aqui, porque esse episódio, para mim, né, ele não se limita a aplicar Burke ao contexto adventista, mas examinar criticamente os limites e os perigos da aplicação burkeana ao governo da igreja. E o coração do pensamento de Burke está exatamente na tradição como continuidade moral. Para ele, a tradição representa o acúmulo histórico de sabedoria coletiva. Mudanças sociais, elas devem acontecer
mas devem acontecer de forma lenta, de forma orgânica, de forma prudente, nunca por ruptura revolucionária. E essa defesa da continuidade, ela se justifica, segundo ele, porque o corpo político é um pacto entre os vivos, mas é também um pacto entre os mortos, quando ele se refere à tradição, né? Quando ele se refere aos que já passaram, aos nossos pioneiros, né? E aqueles ainda que vão nascer. Então, quando a gente aplica isso à Igreja Adventista, especialmente no nosso contexto, esse princípio ele pode oferecer uma contribuição, mas muito, muito útil. Porque a tradição adventista, com a sua ênfase no sábado, no ministério sacerdotal de Cristo, na escatologia, na missão global, na advertência profética, ela não surgiu do nada, pessoal. Ela foi construída ao longo do tempo, com muitas lágrimas, com muito debate, com muita oração. A sabedoria na preservação da identidade. Por favor, não chegue assim, né? Como um colega dizia, eureka, descobriu o mundo agora, você é o único que sabe das... Há um legado aí que foi construído, você não chegou aqui à toa. Por isso esse meu rastreamento está demorando, né? Essa série aqui vai dar quase 4 a 5 módulos, e esse módulo que é o mais extenso aqui, sei lá, 30, 40 episódios, só esse módulo aqui. Por quê? Porque quando você vai analisar toda a tradição, o teu olhar é modificado. No entanto, aqui, quando a gente olha esses elementos de Burke, começa a minha primeira crítica também, porque a tradição, né, quando ela é absolutizada, ela vira tradicionalismo vazio. E aí ela pode sufocar o espírito profético. Ela pode sufocar a reforma da igreja. O próprio Adventismo ele nasceu como um movimento que rompeu com tradicionalismos vigentes ou com tradições vigentes, incluindo estruturas eclesiásticas, doutrinas e forma de poder. O risco do pensamento de Burke na igreja adventista é transformar uma tradição em um ídolo, né? E aí a prudência em paralisia espiritual. Então, um elemento que a gente tem que levar em consideração aqui é a prudência política como virtude. Mas, ao mesmo tempo, isso pode cair como uma armadilha, porque ele valorizava a prudência como virtude central da liderança, e em vez de agir por ideologias ou paixões, o líder ele deveria considerar a história, as consequências e o equilíbrio institucional. E eu quero dizer que me vejo muito nesse aspecto de Burke. Me vejo muito, eu, Alex Palmeira, me vejo muito, e vejo muitos outros colegas também, muitos outros líderes, presidentes da igreja, muito nesse caminho. Isso ressoa com os processos adventistas de deliberação, com assembleias, com comissões, revisões quinquenais, quadrienais. De fato, é preferível a moderação à pressa, o consenso do que a imposição. Mas, veja bem, o outro lado da moeda é o seguinte, que quando essa prudência se torna mecanismo de contenção de reformas necessárias, aí ela perde sua virtude. E o que deveria ser uma proteção, ela se torna de fato um obstáculo. Reformas estruturais, como maior inclusão de membros leigos preparados nos processos deliberativos, renovação de liderança, descentralização real de poder, muitas vezes são engavetados em nome da prudência. E aí a liderança adventista, ao internalizar demais o espírito de Burke, ela corre o risco de defender um tipo de status quo que não serve mais à missão. Aí a prudência, gente, é sábia quando guiada pelo Espírito Santo, mas ela pode se transformar em covardia institucional quando se opõe à reforma que a própria consciência bíblica demanda. E isso nos chama a prestar atenção à questão das instituições eclesiásticas como guardiãs ou, por outro lado, como obstáculos. Porque a valorização das instituições é uma das marcas de Burke, e aqui me alinho a ele novamente. Ele via nelas a salvaguarda da ordem, da moralidade, da identidade coletiva. E a Igreja Adventista compartilha com essa ênfase. Manual da Igreja, sistemas de comissões, departamentos especializados, ciclos eleitorais, são mecanismos organizacionais que visam preservar essa coerência e missão. Contudo, Burke ele falhava em discernir o risco da institucionalização do poder. Aí a estrutura eclesiástica ela pode se tornar um fim em si mesma, e não mais um meio para a missão, entende? Quando o zelo pela estabilidade institucional ultrapassa o zelo pelo avivamento, pela reforma, aí instala-se a burocracia espiritual. E em muitos contextos locais e regionais da Igreja Adventista, a fidelidade à estrutura se impõe à fidelidade ao chamado bíblico. Departamentos se perpetuam mesmo sem relevância muitas vezes.
Mandatos se renovam sem questionamento e as iniciativas da base são freadas por regras que já não servem ao presente. Aí o pensamento de Burke, nesse contexto, pode ser usado como escudo contra a renovação espiritual, algo que Ellen White denunciou com vigor, tá, pessoal? Aí a gente tem um outro elemento aqui que a gente precisa levar em consideração, que é o perigo da tradição como inércia moral. Porque o discurso de Burke, e olha que eu sou um defensor ferrenho da tradição dos nossos pioneiros, mas se você olhar os nossos pioneiros, eles estavam em processo aberto de mudança constante. E isso que faz com que o seu legado seja poderoso. Porque o discurso de Burke valoriza a memória histórica. Isso é maravilhoso. Ele reconhece que mudanças repentinas destroem o tecido moral da sociedade. Mas a memória, quando não filtrada pelo espírito, pode se transformar em nostalgia ideológica. Faz sentido? A igreja que olha apenas para trás, ela perde a capacidade de discernir os novos clamores do Espírito Santo. O perigo não está na tradição em si, pessoal. Não pense isso. Mas em sua idolatria funcional, quando uma decisão ou prática é mantida simplesmente porque sempre foi assim. Certo? Sempre foi assim, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não há prudência. Aí você vai ver paralisia. E a igreja adventista ela precisa discernir entre tradição viva e tradição morta. Escute o que eu estou falando. Precisa discernir entre tradição viva e tradição morta. A primeira inspira, corrige e direciona. A segunda sufoca, normatiza e impede o crescimento. Burke ele oferece uma crítica legítima à revolução cega, mas ele também oferece pouca resposta a injustiças mantidas sob o manto da tradição. Ao internalizar sua lógica, a igreja ela corre o risco, sim, de justificar exclusões, inércias e silêncios apenas por respeito do que sempre foi feito assim. Então a gente precisa aqui criar uma tensão criativa entre prudência e profecia. Essa tensão é essencial, pessoal. Ellen White, voz profética no Adventismo, ela compreendia muito bem essa tensão. Ela não era contra a estrutura, mas nunca permitiu que a estrutura sufocasse o chamado profético. Em momentos cruciais, ela desafiou presidentes, comitês, diretrizes. Para ela, a prudência não podia ser obstáculo à verdade presente. E Burke dificilmente compreenderia esse espírito. Para ele, as estruturas são âncoras. Para Ellen White, as estruturas são servas da missão, jamais suas senhoras. E a igreja adventista ela precisa de prudência? Claro que sim, isso é muito precioso para nós, principalmente para nós líderes. Mas ela precisa ainda mais de coragem profética. Quando um pastor ele teme propor uma renovação missionária por medo de retaliação institucional, algo está errado. Quando líderes evitam debates teológicos legítimos por temor de ruptura, a tradição se tornou prisão. Faz sentido? A igreja adventista, obviamente, já tem muito claro seu corpo doutrinal, já tem muito claro, a gente sabe que a gente crê, mas muitas vezes uma coisa ou outra aparece aí, como apareceu nos últimos tempos a ordenação de mulheres, e a igreja lidou, discutiu, fez o TOSC lá, passou 5 anos desenvolvendo para tomar uma decisão em 2015. É muito importante a gente ver esses elementos. A igreja local, por exemplo, e a resistência à centralização conservadora é um elemento que a gente tem que levar em consideração em Burke, porque o pensamento dele tende a valorizar a autoridade estabelecida, mesmo que distante. E no contexto da igreja adventista, isso pode justificar a crescente centralização de decisões em níveis superiores, como divisões, conferência geral, em detrimento muitas vezes da autonomia das igrejas locais. E aí o modelo adventista precisa ser lembrado, ele é federativo. Como a gente já viu em vários episódios anteriores aqui, a igreja local não é um apêndice, tá, pessoal? Ela é a célula vital. É nela que a missão acontece, que a diversidade se expressa, que a escuta do Espírito Santo se concretiza. O uso indevido de Burke como argumento para sufocar essa diversidade é espiritualmente perigoso. A tradição que Burke defende pode ser transformada na prática adventista em resistência à criatividade local, ao surgimento de novos ministérios, à renovação da linguagem litúrgica e ao uso de dons não tradicionais. Aí a prudência institucional, nesse caso, torna-se barreira contra o movimento do Espírito Santo. Por outro lado, gente, é muito importante a gente entender a representatividade sem vitalidade. E aí a gente tem um risco silencioso. O sistema representativo da igreja adventista ele é admirável, tá? Admirável. Qualquer um, eu chamo você para conhecer, você que não é adventista, para conhecer o sistema de governo da igreja adventista, ele é admirável.
todos os processos de assembleias, votações, comissões, tudo isso visa a legitimidade das decisões. Mas quando os delegados são selecionados por critérios formais e não por discernimento espiritual, aí o sistema se esvazia, pessoal. Burke valorizava os representantes naturais, né? Pessoas moldadas pela história, pela virtude. Mas na prática, a institucionalização ela pode produzir representantes que defendem a manutenção da máquina e não da vitalidade do corpo. Aí o burkeanismo eclesiástico favorece esse cenário. Continuidade pela continuidade, liderança que não se renovam, propostas que não avançam, estruturas que não se questionam. Aí o espírito profético exige que a representatividade da igreja esteja a serviço da missão e não da autopreservação institucional. E aí que você entende quando a prudência se torna conservadorismo tóxico. E não é basicamente isso que Burke queria, nem foi isso que ele pregou quando você lê os livros dele. São livros maravilhosos, entendeu? E eu acho que segui-lo, sua linha, traz prudência, obviamente traz prudência. Mas o problema é quando você fica cego para os outros elementos. A transição de uma prudência legítima para um conservadorismo tóxico é quase que imperceptível se você não prestar atenção. Começa com a defesa da ordem, passa pela preservação de cargos, evolui aí para uma supressão de questionamentos e termina na criminalização da diferença. E de vez em quando esses processos se concretizam em algum lugar por aí. Isso se descaracteriza o sentido da ordem na igreja, obviamente que sim. E esse é o maior perigo do pensamento de Burke quando é aplicado à igreja sem filtro, tá? Ou quando ele é levado aos excessos. A ideia de que a unidade requer homogeneidade, que a estabilidade exige silêncio, que a fidelidade exige conformismo. Trágico. E contra isso o apelo evangélico e profético é claro. Onde está o Espírito do Senhor, aí, gente, há liberdade. 2 Coríntios 3,17, você não pode esquecer disso. Nós somos chamados a caminhos propositivos. E esses caminhos passam de como que a gente pode reformar com prudência, sim. Com um bom pensamento de Burke, né? Com prudência e Espírito Santo. Apesar das críticas ao pensamento de Burke, né, ele pode ser redimido. Ele nos ensina a não desprezar a história, pessoal. Isso é fantástico. A evitar as rupturas desnecessárias, a escutar antes de agir. E a seguir, a gente pode colocar aqui algumas propostas que integram a sua prudência com o espírito adventista de reforma. E essa combinação, gente, ó, é linda. Primeiro é uma educação histórica. Nós precisamos ensinar os membros e líderes sobre a trajetória adventista como fonte de identidade e não como camisa de força, pessoal. A maioria dos problemas do adventismo é fruto de miopia histórica. Creia no que eu estou falando. Fruto de miopia histórica. E muitos que querem ficar inventando moda aí é porque não conhecem a história da igreja. Não conhecem o movimento, não conhecem a história, não conhecem os personagens, não conhecem os embates, suas crises, suas vitórias e falam como, eu já disse, né? Eureka. Né? Ninguém nunca descobriu isso antes. Dizem que os antigos já roubaram as nossas melhores ideias. Pois se a gente não conhece a nossa história, a gente não tem raiz. E sem raiz a gente não tem vida. Eu tenho falado que esse projeto Eu Conheço a Minha História deve ser também um esforço para adultos. Deve ser um esforço para todos na igreja. Um outro elemento muito importante é comissões abertas à escuta comunitária. Nós precisamos incluir nas deliberações vozes da base, especialmente a juventude, pessoal. Nós precisamos fazer a rotatividade de liderança, evitar clericalismo disfarçado de estabilidade. Nós precisamos trabalhar o resgate das assembleias locais como espaço deliberativo. Eu estou falando aqui das comissões, não como rito formal, mas como laboratório de maturidade espiritual. A gente precisa fazer a promoção de ministérios experimentais, permitir o surgimento de métodos, formas não convencionais de serviço e missão. Claro que dentro dos princípios bíblicos, a gente não está falando nunca a parte disso, mas os métodos estão abertos. A gente não muda a mensagem, mas os métodos, gente, são mutáveis. Então a gente precisa entender que é preciso criar critérios bíblicos para continuidade, não preservar somente pelo tempo, mas pela fidelidade às Escrituras e à missão. Eu quero chegar ao final desse episódio aqui falando de Burke, uma pessoa que eu admiro bastante, mas que eu tenho os meus pontos de ressalva, como eu já coloquei nesse episódio. Porque nós vemos aqui o elemento de Burke e profecia. É um diálogo necessário que eu estou fazendo aqui. Porque Edmund Burke representa, pessoal, a sabedoria de quem valoriza o passado. Isso para nós é muito precioso. A Igreja Adventista foi chamada para anunciar o futuro. Não pode esquecer do seu passado. Essa atenção não deve ser negada, deve ser integrada.
Que a liderança adventista saiba sempre distinguir entre a prudência que salva e o medo que paralisa. Que saiba reformar com respeito a história, mas sem idolatrá-la. Que saiba conduzir a igreja com reverência pelo que Deus fez, mas com os olhos abertos para aquilo que Ele ainda fará. A tradição viva é aquela que respira, gente, que escuta, que move-se. Que essa seja a nossa. Esse é o meu apelo, pois ao final, gente, não somos um povo da estabilidade institucional, mas um movimento profético. Não guardiões de um museu, mas anunciadores de um reino. E no próximo episódio nós vamos falar sobre Alexander Hamilton e James Madison. A gente vai entrar aí no federalismo e a representatividade no sistema global da igreja. Então, pessoal, o próximo episódio vai ser muito bom. Eu te vejo logo mais no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.